noite. Estamos mais uma vez aqui com vocês. Sejam bem-vindos ao nosso Evangelho no Lar. E para você que vai estar participando conosco hoje desse Evangelho, nós vamos continuar o nosso capítulo 5. Você pode colocar sua água, seja um copo, uma jarra, para que depois nós possamos estar fluidificando essa água, fazendo aquele nosso momento de cura tão especial para todos nós que estamos aqui ligadinhos, né? Então, vamos inicialmente fazer a nossa prece inicial, pedindo toda esta proteção do plano espiritual, onde eu convido a você que você possa, nesses instantes, acalmar os seus pensamentos, acalmar o seu coração. Vamos nos tranquilizando, elevando os nossos pensamentos. Vamos sentindo a presença do nosso Mestre Jesus, com todos esses trabalhadores da luz, fraternidades, Nossa Mãe Maria, Dr. Bezerra de Menezes, os mestres ascensionados, dos pretos velhos, caboclos, índios. Vamos nos ligando a todos esses espíritos que trabalham incansavelmente para a evolução do planeta Terra, para a cura de todos os espíritos, estejam eles encarnados ou desencarnados. Vamos sentindo toda esta proteção, vamos envolvendo a todos os trabalhadores da fraternidade do amor, o grupo de médios que já estão a postos, né, para o trabalho de recolhimento, de cura conosco. Vamos sentindo que esta luz chega até aí onde você está, nos envolve, nos protege. Aqui nesta sala onde nós estamos, vamos sentindo este envolvimento, paredes, teto e piso, para que nós possamos nos sentir protegidos e amparados. E assim, nesta disposição, nós vamos humildemente pedir licença ao plano espiritual para iniciarmos mais um Evangelho na noite de hoje. Graças a Deus. Nós estamos conversando sobre o capítulo 5 e hoje nós já vamos para o item... Vamos lá. Vocês lembram qual que era? Nós vamos para o item 24, 25. Vamos ver se a gente chega no final. Se não chegar no final também, não tem problema. Nós continuamos na próxima semana, porque eu quero deixar um espaço de tempo, né, para que você possa enviar uma pergunta. Nós temos sempre um pouquinho de tempo aí para você enviar a sua pergunta. Nós vamos começar a falar do item 24. Vamos pegar aqui no nosso Evangelho. Para você que está chegando aí agora, capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, item 24. E o item 24, ele fala sobre a verdadeira desgraça. Será que nós sabemos o que é essa verdadeira desgraça na realidade? Por exemplo, nós podemos até colocar os dias que nós estamos vivenciando no nosso planeta, né? Com todo o planeta com este alto índice de contaminação, o isolamento social, é uma desgraça mundial que está acontecendo. Será que isso seria verdadeiramente uma desgraça? Ou então, nós podemos estar diante da morte de uma pessoa
uma pessoa extremamente bondosa e nós comentarmos: nossa, que desgraça, um homem tão bom e ele morreu. Ou então, aquele que é extremamente mal, né? E também morre, e aí, nossa, uma desgraça, ele foi punido por Deus, Deus castigou ele. Então vamos pensar um pouquinho o que é a verdadeira desgraça, minha gente, porque acho que nós estamos equivocados na realidade. E essa mentora, né, essa Delphine de Girardin, sei lá, fale aí o seu francês do jeito que você quiser, Paris 1861, é uma pessoa extremamente culta, né? E foi uma das mentoras também aí que ajudou na codificação de Allan Kardec. E ela nos diz que ela vai nos revelar a verdadeira desgraça sob um prisma diferente. Então ela diz assim: a desgraça é a alegria, é o prazer, a fama, a fútil inquietação, a louca satisfação da vaidade, que asfixiam a consciência, oprimem o pensamento, confundem o homem quanto ao seu futuro. A desgraça, enfim, é o ópio do esquecimento que buscais com o mais ardente desejo. E é uma grande verdade, porque tudo isso nos ilude e nós esquecemos para que estamos aqui. Então, toda vez que algo aparentemente dolorido ou horrível que possa estar nos acontecendo, talvez isso esteja acontecendo para que nós possamos estar despertando, para que você possa estar acordando deste sono ou deste ópio que muitas vezes nós nos envolvemos durante a vida com essas distrações loucas que a vida nos oferece, esquecendo da nossa missão aqui na Terra. Então, ela nos coloca como a verdadeira desgraça. E ela também vai estar citando, vai estar falando sobre os ciúmes, que é também, os ciúmes nos tira da realidade. Então, existem aí várias histórias. Aqui também tem uma história daquele dirigente espiritual que a mulher tem ciúmes e ela vai ser um veículo para estar desvirtuando ele do caminho que ele escolheu, porque quando os dois saem da casa espírita e vão para casa e vão para o sono, ele vai para os compromissos que ele tem no plano espiritual. Na verdade, nós continuamos trabalhando fora do corpo. E ela já vai para um outro tipo de companhia, porque ela já cismou com a fulana que estava lá, que olhou, e esse tipo de coisa. Então, vai existindo um envenenamento. Isso é uma verdadeira desgraça, porque se a pessoa vai entrar nessa sintonia, ela vai acabar deixando de fazer aquilo que ela veio para fazer, aqueles compromissos aos quais a pessoa assumiu nessa encarnação, por conta de situações que estão ligadas ao orgulho, à nossa vaidade, aquela inferioridade que ainda tem nos nossos espíritos. Então nós temos que estar muito atentos e também falando sobre o título sugestivo que nós temos aí, falarmos sobre a desgraça real. É muito interessante que nós possamos estar observando que a morte, na maior parte das religiões, a morte é a libertação, minha gente.
Então, como que a morte pode ser uma desgraça? A pessoa vir a desencarnar seja uma desgraça. Ou uma doença grave pode ser uma desgraça, se, na realidade, o nosso corpo físico é justamente para o escoamento das nossas imperfeições. Porque as imperfeições do nosso espírito nós vamos jogar onde? No nosso corpo físico, que vai ficar aqui na matéria, para que nós possamos estar mais aliviados ao nosso desencarne. Então, a verdadeira desgraça, na realidade, ela está mais nas consequências do que no próprio fato, a forma como você encara isso na sua vida. Quando você tem um diagnóstico, por exemplo, de um câncer, né? Mas todo diagnóstico de câncer, por mais que nós possamos dizer que ele é hereditário, ele tem um componente emocional muito forte, com mágoa, com ressentimento, com dificuldade de perdão, várias situações que, na realidade, elas são individuais. A pessoa traz essa situação individual para que ela possa estar depurando a sua alma. E a maneira de nós depurarmos a nossa alma é através do nosso corpo físico. Porque quando nós estamos na erraticidade, nós estamos planejando, nós podemos estar trabalhando, ajudando, mas a evolução é feita em planetas escola. E a Terra é um planeta escola. Então, agora, nós temos também que, muitas vezes, quando nós dizemos em relação a doenças ou situações, e principalmente vícios, né? Fala assim, poxa, mas a única coisa que eu faço de errado é isso. A única coisinha de errado que eu faço é isso, né? Presta atenção. Né? Nós temos que prestar atenção nisso. Vamos colocar o cigarro. Vamos colocar custo-benefício, tá? Eu até deixei algumas anotações aqui. Qual é o benefício para aquela pessoa que é fumante? Ela vai ficar mais tranquila, ela acha que ela tem uma clareza de ideias, ela fica mais descontraída, né? Muitas vezes a pessoa, quando ela tem que falar alguma coisa, ela precisa conversar com alguém, pode ser por telefone, pode ser pessoalmente. O que ela vai fazer? Ela vai sentar, ela vai colocar o cinzeiro, vai colocar o cigarro, vai acender o cigarro dela, aí ela está mais descontraída para falar, né? Só qual é o custo disso? Câncer no pulmão, na boca, na faringe, bronquite, asma, enfisema, cardiopatias e outras coisas mais na parte gástrica, né? O custo-benefício, eu acho que esse custo aí, sem contar, isso eu estou dizendo na parte física, sem contar a lesão espiritual que nós temos no perispírito. Então, não quer falar do cigarro? Não vamos falar do cigarro, vamos falar do álcool então. Aquela pessoa que é alcoólatra, né? Qual que é o benefício? Aquela pessoa que normalmente bebe, quando ela não bebe, você não consegue nem falar bom dia, né? Porque ela rosna, né? E quando ela bebe, ela começa a ficar desinibida. Ela tem uma sensação de liberdade, de euforia. Só que qual é o custo disso? Ela tem um comportamento indisciplinado, porque você não pode acreditar no que a pessoa diz, porque de manhã é uma coisa, de tarde é outra, de noite é outra completamente diferente. Tem um descontrole emocional, um comprometimento orgânico, cirrose hepática e outras coisas. Então, é um custo bem alto. E faz parte do vício também, que você lesa o seu perispírito. Drogas. Qual que é o benefício? Vou para o céu. Só que é um céu artificial, né, minha gente? É um céu artificial e o custo, desajustes mentais, destruição de células cerebrais, desorganização do corpo emocional, das emoções, tensões insuportáveis, né? Principalmente na abstinência dessa droga, e o comprometimento do corpo espiritual, nem se fala.
Vale a pena, minha gente? Vamos colocar mais uma aqui. A ambição, né? O benefício é poder, conforto e tudo aquilo que o dinheiro pode estar comprando, tá? Tudo aquilo que o dinheiro pode estar comprando. E qual é o custo? É o comprometimento com a agressividade, com a mentira, com a insensibilidade. A mentira nem... E assim, você tem que se tornar insensível, né? Porque você lesa muitas vezes o outro para você conseguir aquele status que você quer, o status de poder, de ficar em evidência. Então, tudo tem um custo e o benefício. Me parece que em relação a essas situações que nós colocamos aqui, o custo é muito alto. Então, nós que trazemos determinadas tendências, eu coloquei alguns poucos exemplos aí, né? Então, aquelas pessoas que têm uma certa tendência a vícios, que são muitos, não são apenas esses, vamos prestar um pouquinho mais atenção, porque nós podemos dizer que ele é uma desgraça se nós entrarmos nessa zona de conforto e deixarmos isso rolar na nossa encarnação. Nós estamos aqui justamente para nos corrigir dessas falhas que nós temos, essa falha no nosso caráter, muitas vezes, e que é muito importante que nós possamos ter uma visão da nossa realidade, que seria aí a desgraça real, né? Do que é verdadeiramente real. Agora, nós temos um outro assunto aqui, que eu gostaria de estar conversando com vocês, que é sobre a melancolia, tá? Então, a melancolia, parece aqui, né, ele coloca uma vaga tristeza, tal, mas se nós formos nos aprofundar nesta melancolia, que pode nos levar a uma angústia, que pode nos levar a uma depressão, e o estado melancólico, tem pessoas que passam uma vida toda nesse estado melancólico. Se nós pudéssemos definir como que é essa melancolia, que eu acredito que todos nós já sentimos, ou ainda sentimos e vamos continuar a sentindo, pessoas que sentem essa melancolia dentro de, podemos dizer assim, de um estado que podemos chamar de normal. Tem pessoas que se afundam nesta melancolia, tem pessoas que se afogam nessa melancolia, tem pessoas que buscam diversos tipos de tratamentos, sejam espirituais, sejam psiquiátricos, psicológicos, para tratar esse estado melancólico que a pessoa tem diariamente. Ela não consegue superar esse estado melancólico. Nós, como espíritos encarnados, não temos como superar 100% esse estado melancólico, tá? Nós poderíamos fazer uma analogia aí, né, desse estado melancólico. Imagine você uma pessoa que tem que fazer um mergulho em alto mar, tá? Ela vai colocar um escafandro de ferro com borracha para que a água não entre, para que ela possa estar mergulhando, para que ela possa estar estudando, observando tudo que acontece lá no fundo do mar, é o tubarão que vai passar,
a água está mais clara, a água está mais turva, bate o raio de sol, não bate. Tudo isso vai interferir na visão e na compreensão de tudo que está acontecendo neste mergulho que ela está fazendo. Nós poderíamos fazer esta comparação. Seria o espírito que mergulha no corpo físico para mais uma reencarnação. Eu diria que o corpo é o peso do espírito, numa matéria extremamente densa da qual nós estamos. Então, o escafandro seria até mais light, né? Do que propriamente o corpo físico é para o espírito. E dentro de tudo isso, você não lembra do seu passado, você interage com todo o meio ambiente que você vai dentro de você fazer uma avaliação de tudo aquilo que você vivencia, seja com entes queridos, com amigos, com inimigos, com afetos, com desafetos, com o dia, com a noite, com as estações do ano, com as fases da lua e tudo mais. E sem contar que você não lembra do passado, então você tem predisposição para algumas coisas. E aí, o que acontece? Quando você entra nesta matéria densa, o corpo tem lampejos da liberdade que ele tem no mundo espiritual. Então, esta melancolia, né, esta tristeza nos é muito forte muitas vezes. A vontade de ir para algum lugar ou saudade de algum lugar que nós não sabemos exatamente qual é este lugar, que é a nossa pátria espiritual. E aí nós podemos até levar isso mais adiante. Vocês podem perceber que o próprio Freud, que a própria psicanálise, tem um tratado nos falando sobre este sintoma, né, minha gente? E é interessante que eles colocam somente até o útero materno, né? Do momento em que você está no útero materno, o seu nascimento, né? Nós temos até um tratado falando sobre isso, só que a psicanálise ela não foi além da vida, né, minha gente? Então, por isso mesmo é que muitas vezes nós falamos da psicanálise transpessoal, né? Para a gente ir um pouquinho além, porque a angústia, né? Nós temos aí dentro da psicanálise, nós temos um tratado sobre a angústia, ela vai além de tudo isso, né? A angústia é a saudade que o espírito tem da liberdade de não estar atado a um corpo físico, né? Para mais uma experiência, né? E é muito importante que nós possamos estar percebendo esses momentos. E aquelas pessoas que nos levam isso, que vai levando isso na sua vida mais adiante, quanto mais você vai entrando nisso, o seu padrão de pensamento, a sua vibração, ela vai entrando no inconsciente coletivo que vai amplificando esse estado, né? E aí a vontade que a pessoa tem de não ficar mais aqui. Ela não sabe exatamente para onde ela vai muitas vezes, mas ela sabe que ela não quer ficar aqui. Mas se nós estamos aqui, existe um motivo e uma razão, porque o acaso, ele não existe, minha gente. Então, nós temos muitas vezes que trabalhar em cima dessas tendências de ficarmos melancólicos, depressivos, angustiados, ok? Temos que nos ajudar.
Então, em relação à melancolia, eu gostaria de estar colocando isso para vocês. Quem tiver pergunta pode estar fazendo alguma pergunta aí, que a gente vai falar mais um assunto, tá? Eu quero falar desse item 26, que é muito interessante também, que ele fala provas voluntárias e verdadeiro silício, né? Então, o que seria isso? E ele diz assim: perguntais se é permitido abrandar as vossas provas. Essa pergunta lembra estas outras. É permitido ao que se afoga procurar salvar-se? E a quem espetou-se um espinho, retirá-lo? Ao que está doente, chamar um médico? Então, olhe só a resposta que nos é dada por um anjo da guarda. Quer dizer, se você está se afogando, você tem o direito de se salvar. Você está com espinho na mão, eu sempre coloco esse exemplo, porque é um exemplo fantástico, porque muitas vezes a pessoa está em sofrimento e ela aceita aquele sofrimento. Não, eu devo ter sido não sei o que na outra encarnação e nesta eu estou pagando tudo, porque lá no céu eu vou ter a compensação. Cuidado com a sua compreensão em relação a isso, tá? Cuidado com a sua compreensão. Se você está aqui e se você está em sofrimento, é uma obrigação sua, porque você tem inteligência e todo aquele que busca acha, todo aquele que bate a porta se abre. Jesus já nos deixou essa mensagem para que você possa estar buscando a sua salvação, vamos dizer assim, né? Ou melhorar este conflito. Só que tem pessoas que não compreendem muito dessa maneira. Tem uma historinha aqui que é bem interessante, que eu até gostaria de colocar para vocês, né? Então é aquela jovem que está grávida e assim ela acorda às 2 horas da manhã e chama o marido, chacoalha ele, meu bem, acorde. E ele lá não sabe nem onde ele está direito, ele vai acordar, né? E aí ele pergunta para ela: você está se sentindo mal? O que houve? E ela diz assim: não, eu só quero fazer uma pergunta para você. Tudo bem, faça a pergunta. Você me ama? E ele diz: claro que eu te amo, você sabe disso. Jura que você me ama? Ele diz: eu juro. E ela diz assim: eu quero uma prova desse amor. E ele: uma prova? Que prova? Aí ela fala assim: é um sacrifício. Ele fala: tá bom, eu faço qualquer coisa por você. Eu tô com vontade de comer melancia. Ela tá grávida, né? Então tem essas vontades em plena madrugada. E ele diz assim: melancia às 2 horas da manhã? Ele fala assim, ela diz assim: é um desejo de grávida. E se eu não comer a melancia, o nosso filho pode nascer com aquela mancha vermelha no rosto. Como é que chama mesmo? Angioma. Vai comprar? Ele fala: mas minha querida, onde eu vou comprar essa melancia às 2 horas da manhã? Ah, o César já deve estar aberto. Mas o César fica do outro lado da cidade. Você prefere o angioma? O que ele vai fazer? Ele vai levantar e vai procurar a melancia. Então, minha gente, é exatamente esta ignorância nossa que nos faz, né, muitas vezes confundir exatamente o que é esse verdadeiro silício. E são tormentos que nós colocamos, são aventuras que nós colocamos, do tipo assim:
eu vou fazer a promessa, e às vezes faz a promessa para o outro cumprir, né? Ou então a pessoa faz a promessa, vai subir de joelho, vai fazer isso. Então, percebam que é um sacrifício que você faz, né? Mas se você não tem um aprendizado, se você não tem uma evolução nisso, não vai resolver o problema. Não vai resolver o problema. É igual a mulher que vai lá se confessar e o padre, ela conta lá os pecados e ele diz assim, 150 Pai Nosso. Ela fala, 150 Pai Nosso? Sim, mas você não pode dar uma batida, né? É muito Pai Nosso. Ou é isso, ou é o fogo do inferno. Ela vai fazer os 150 Pai Nosso. Né? Então, e assim, isso sempre foi do ser humano. Mesmo, nós temos exemplos, né? Nas cruzadas, eles tinham um grito de guerra, Deus o quer. Então, fazer aquele sacrifício, mas era um sacrifício assim, né? A pessoa fazia e tudo bem, porque ela achava que ela fazendo isso, ela ia ter uma recompensa de uma outra maneira no céu. Cuidado para você não ter uma grande desilusão quando você chegar lá no plano espiritual, tá? Essa ideia do silício como autoflagelação, tá, minha gente? Como existiu demais, né? Essa autoflagelação que nós fazemos conosco ainda hoje, isso é um comportamento, eu poderia dizer que é um comportamento alienado, né? Então nós temos que entender essas parábolas de Jesus, porque o Evangelho de Jesus, minha gente, ele verdadeiramente é um roteiro de luz para que nós possamos entender aí as parábolas, né? E o que significa tudo isso. É por isso que nós pegamos esse capítulo, que é o mais longo que nós temos no Evangelho, para que nós possamos compreender exatamente aqui o que Jesus queria dizer com todas essas parábolas, né? Ó, ele diz uma coisa muito importante aqui. Fica bem claro que o verdadeiro silício está no esforço ingente de nossa renovação, combatendo imperfeições e mazelas, renunciando às ambições, os vícios, o orgulho, a vaidade, causas que são geradoras dos nossos males. Por exemplo, nós colocamos alguns vícios, né? Aqui, vamos supor que você vá falar, olha, então a partir de hoje eu vou deixar de fumar, eu vou deixar de beber. Olha, isso é um ganho muito importante para o seu espírito, porque em primeiro lugar você vai perceber que por mais que possa ser um vício, você tem a capacidade, tem a força para vencer. É por isso que você está nessa encarnação e você trouxe essa imperfeição para que você possa superar e se renovar dentro disso, tá? Tem uma outra parte aqui que ele diz também, que é bem interessante, que ele diz que a misericórdia, ele quer a nossa misericórdia, ele não quer o nosso sacrifício. Então, às vezes, nós não conseguimos entender essa parte. Muito importante para que você possa também aí tá percebendo essas trocas das quais nós fazemos aí. Tem alguma pergunta aí? Então pode me dar aqui para a gente estar conversando. E aqui, vamos lá? Nossa. Ó, então aqui nós temos aqui uma pergunta bem interessante.
Ela está dizendo que foi falado um pouquinho sobre depressão, a depressão pós-parto, crises de ansiedade, síndrome do pânico. Por que elas ocorrem? Então, se nós partirmos do princípio que o corpo adoece como consequência do espírito, né? Porque o nosso espírito, ele ainda não atingiu uma perfeição, nós somos ainda imperfeitos. E dentro dessas imperfeições, você citou doenças aqui que nós chamamos de doenças da alma. Se nós formos nos aprofundar o que significa uma depressão, a ansiedade, o pânico, elas estão muito relacionadas com o nosso estado interior, com desilusões, com decepções, com medos de perda de controle. A ansiedade é medo, né? É um medo quando nós não confiamos. Então, são aspectos que nós precisamos trabalhar no nosso espírito. E a vida está aqui justamente para que nós possamos nos lapidar. Então, trabalhar a autoaceitação, muitas vezes a resignação. E eu diria que, principalmente, a dificuldade que nós temos em nos perdoar. A culpa, como nós trabalhamos com a culpa, né? O arrependimento, muitas vezes, de escolhas que nós fazemos e nós nos arrependemos dessas escolhas, nós nos sentimos culpados e nós nos autoflagelamos. Olha aí, nós nos autoflagelamos, que nós acabamos de falar agora mesmo sobre o autoflagelo, né? A autoflagelação que nós fazemos, seja ela externamente ou internamente. Vamos colocar aqui, tá? Você nem colocou aqui o TOC, né? Que é o obsessivo compulsivo. Então, aquela pessoa que é perfeccionista, que ela passa do estágio do perfeccionismo, a própria mente tortura ela. É uma tortura mental que ela faz com ela, porque quando ela entra no próprio emocional dela, querendo se amar, se perdoar, se aceitar, sair daquela culpa, sair daquela cobrança, ela até consegue em determinados momentos, mas aí a pouco a mente dela já retorna e já começa aquele ataque, aquele conflito novamente. Então, olha aí, o corpo mental e o corpo emocional entrando em conflito. Então, logicamente, a própria depressão, que nos deixa apáticos, né? Sem vontade de estar na luz. Nós queremos ficar no escurinho, sem sair do quarto, sem abrir a janela, sem se mexer, né? Ou então aquela pessoa que é ansiosa, que não tem parada para nada, ela não para de se movimentar, ela não consegue ter um raciocínio, absolutamente nada. Então, olha o estado, tanto do corpo mental quanto do corpo emocional. E nós precisamos harmonizar esses corpos para que nós possamos encontrar um ponto de equilíbrio e trabalharmos, né? E isso está muitas vezes relacionado com a nossa mediunidade, minha gente. Quando você passa a trabalhar a sua mediunidade, que você passa a conhecer um pouco mais a sua sensibilidade, como que você sente o mundo, como que você olha para o mundo, né?
a ter um pouco mais de paciência, e você começa a estudar o Evangelho, a buscar o conhecimento de si, as coisas começam a melhorar um pouco mais. Então, todas essas doenças que nós chamamos doenças da alma, nós jogamos para o corpo físico. E às vezes você pode dizer que a pessoa, ela desencarnou por conta de um câncer, por conta de uma pneumonia, mas por quê? Porque ela estava com uma depressão e ela foi baixando a imunidade, os órgãos vitais foram adoecendo, se enfraquecendo, até que ela contraiu uma doença. Ela morreu de pneumonia, ela morreu disso, ela morreu de depressão. A depressão é a causa principal que fez com que ela enfraquecesse determinados órgãos do corpo e somatizasse fisicamente uma doença, tá, minha gente? E aí você vai falar assim, então ela terminou a encarnação, acabou a depressão, na próxima encarnação ela vai vir sem a depressão. Não existem passos mágicos, existem passo a passo. Você vai aprender a lidar com você. Então, na próxima encarnação, você vai, da onde você parou, você vai dar continuidade, né? Você se refaz, tem uma nova oportunidade de reencarnação para que você possa estar se superando. Não é verdade? É um esforço seu. Aqui nós temos aqui... Quando estamos angustiados, podemos conversar com o nosso anjo da guarda, ou mentores, ou conversar com os dois ao mesmo tempo. Pode conversar com o seu mentor, com Jesus, pode conversar com aquele espírito que você... O mentor é muito importante que nós possamos ter uma afinidade, né? De você começar a identificar essa proximidade, esse bem-estar que você tem, né? E assim, mentores, depende do trabalho espiritual ao qual você se dedica, então você vai começando a entender que esses mentores trabalham com você, né? Então, por exemplo, nós que trabalhamos na fraternidade, nós temos mentores que são médicos espirituais, no centro cirúrgico, nós temos mentores que nos trazem mensagem, esclarecimento, acolhimento, e nós temos o nosso anjo guardião, o espírito guardião, que está conosco desde quando nós nascemos, é responsável para que a gente não vai interferir no nosso livre-arbítrio, mas vai estar sempre nos inspirando algo bom, principalmente quando nós saímos do nosso caminho, mesmo que o padrão, muitas vezes de pensamento, não consegue acessar esse anjo aí, mas ele não desiste da gente, esse espírito guardião. Então nós vamos conversar sobre algumas mensagens do Espírito São Luís no próximo Evangelho. E também eu gostaria que vocês nos enviassem sugestões de palestras que estejam aqui no Evangelho, itens, temas do Evangelho que você gostaria que nós falássemos aqui no Evangelho. É um presente para vocês, é um presente para nós estar com vocês. Então, você pode mandar sua sugestão, que com muito amor e muito carinho nós vamos preparar aí um material para estar conversando. Tudo bem? Então, nós vamos agora para as nossas vibrações e agradecimento, tá? A todas aquelas pessoas que estão colaborando conosco, principalmente com material de limpeza também aqui na fraternidade, porque a gente usa, nós estamos mantendo esta higiene aqui na Fraternidade do Amor 3 vezes na semana, né, para que a nossa casa possa estar aí pronta
para quando nós tivermos o aviso de abertura, que eu espero que seja breve. Está breve, né? Se Deus quiser, tudo passa, né, minha gente? E também agradecimento a todas aquelas pessoas que colaboraram conosco e com as cestas básicas. Olha, já foi colocado no site da Fraternidade as fotografias da a gente tem colocado, da segunda ainda não, a gente vai colocar. Então, agora, amanhã, gente, pessoal, podem entrar, fizeram até uma música lá, uma trabalhadora aí fez uma música entregando as cestas básicas, muita gente recebendo essas cestas básicas. Nós conseguimos chegar até Suzano, tá, minha gente, estendemos até a periferia de Suzano, que as pessoas estavam precisando demais. A gente mandou um caminhão ali para levar aquelas cestas, com mais a colaboração de outras pessoas. Foi ali, nem sei quanto, foram mais de 70 cestas básicas. Nós aqui colaboramos com uma grande parte disso. E nós também, se você arrumou seu guarda-roupa, tiver roupa, pode estar trazendo. As meninas vão estar separando e nós vamos dividir essas roupas com as Casas André Luiz, que estão precisando muito também. Vamos estar dividindo com algumas entidades, com aquelas crianças lá de Suzano. Vamos estar enviando também roupas para essa criançada toda. E aqui, para frequentadores assistidos da nossa casa que precisam e estão recebendo, muito obrigado. Olha, foi o milagre da cesta básica esse mês, minha gente. Nós ficamos muito felizes com vocês. Deus que abençoe a todos vocês que colaboraram conosco, e vamos continuar até aí, depois da quarentena também. Agora aumentou ainda mais a cesta básica, né? Então vamos continuar a nossa ajuda. Tudo bem? Então vamos lá para as nossas vibrações. Pode apagar a luz, vamos colocar uma música aqui. Então esse é um momento muito especial que eu gostaria que você pudesse ficar num lugar bem tranquilo, relaxado. É um momento onde você pode fazer a sua meditação, onde você pode buscar aquilo que você tem de melhor dentro de você, para compartilharmos com o nosso planeta. Todas aquelas pessoas que colocaram nomes para as vibrações no WhatsApp, nas redes sociais, até no meu WhatsApp também. Eu vou estar aqui, já coloquei todos os nomes para você que enviou no meu WhatsApp. Eu já coloquei o nome aqui, já estão lá com os trabalhadores, e tem também da mãe da Elisa, né, Elisa? Não esqueci não, viu, que você me mandou. Então nós vamos sentindo esta luz imensa que nos abraça onde estivermos, todos os locais do planeta, todos os países. Vamos vibrando pela paz mundial, por todos os países que estão em conflitos, em desajustes. Vamos envolvendo o nosso planeta numa luz rosa imensa de amor, de paz, de fraternidade, vibrando pelo nosso Brasil e por todos os seus dirigentes, pelo nosso Evangelho, como regra e conduta a todos os homens da Terra, por todas as religiões em torno do Cristo, pelo Espiritismo, pela Federação, pela Fraternidade do Amor, pela Associação da Fraternidade, todos os trabalhadores, colaboradores, correntes de cura que aqui atuam, por todos aqueles espíritos que estão desencarnando no dia de hoje,
e aqueles espíritos que estão reencarnando em tarefas definidas, missionárias, fazendo uma vibração por todos os hospitais, casas de saúde, leprosários, nossos irmãos com AIDS, fogo selvagem, Covid-19, todos aqueles trabalhadores da área de saúde, médicos, enfermeiros, assistentes, que eles possam receber um escudo de luz para que eles se sintam protegidos e amparados. Que Jesus possa se fazer presente em cada leito de dor, por todos os idosos, asilos, pelos orfanatos, creches e crianças abandonadas. Nós temos uma vibração especial para uma irmãzinha idosa que desencarnou, a mãe da Elisa, Ana Tavares Alves, que ela possa receber toda essa luz para esse momento de descanso do seu espírito. Vamos envolvendo também a nossa irmãzinha Elisa nesse reconforto no seu coração. Vamos vibrando por todos os lares em desajustes, pelos pais desempregados, as mães aflitas, filhos problemas, toda a juventude dependente de drogas. Vamos fazendo uma vibração pelo nosso lar, nossos parentes, vizinhos, amigos e supostos inimigos, pelo nosso local de trabalho, todas as pessoas que lá se encontram, pelo nosso problema mais íntimo, nossos vícios, rancores, mazelas e mágoas, pela caixinha de vibrações, todos os nomes e endereços que foram colocados, que Jesus possa atender a todos eles, todos os nomes da nossa listagem de pessoas que pediram vibrações para a noite de hoje. Nós temos vibrações aqui. Vamos vibrando pela nossa trabalhadora Marta Botasso, com Covid-19, também suspeita de Covid, Rosa Russo, Laura Russo, Douglas Russo, Lucrécia, que eles possam estar recebendo toda esta luz necessária nesses instantes. Dr. Bezerra de Menezes, auxilie a todos, vibrando pela cúpula de proteção da nossa casa. E nós também vamos deixar uma vibração a cargo do plano espiritual, para que ela possa ser levada onde for maior a necessidade, vibrando pela fluidificação de todas as águas, que nessas águas possam ser derramados os remédios necessários para o nosso corpo e para o nosso espírito. E agora, nesses momentos, nós vamos nos ligando a todos esses mentores da Fraternidade do Amor, Dr. Bezerra de Menezes, a nossa Mãe Maria, Sibérios. Vamos nos deixando envolver nesta paz, esta paz que os nossos espíritos buscam incansavelmente. Vamos deixar esses instantes, os nossos pensamentos se acalmarem, o nosso coração tranquilizar os seus batimentos. Conecte-se com essa vibração maior que eleva os nossos pensamentos. E os nossos mentores espirituais, o nosso anjo de guarda, que
cuida, que nos inspira a dias melhores, a momentos melhores da nossa encarnação. Vamos nos conectando, vamos recebendo este acolhimento, este abraço. Este é o momento onde nós temos a oportunidade de fortalecer os nossos espíritos para continuarmos a nossa jornada. E muitas vezes a nossa jornada se faz por esta porta estreita, com angústias, doenças, medos, desafios, sejam eles quais forem. Que nós possamos nos manter firmes, fortalecidos na fé, conectados ao nosso Mestre Jesus, acolhidos por toda esta falange de espíritos do bem, por todos esses mentores da fraternidade, Dr. Bezerra de Menezes, mestres ascensionados. Vamos sentir que esta luz imensa funcione como um grande escudo para nós, repelindo esses pensamentos negativos, iluminando os nossos sentimentos, trazendo e deixando em evidência as nossas virtudes, aquelas que nós já conquistamos após tantas encarnações. E principalmente, deixar brilhar a nossa essência maior, que é a essência do amor. Este amor que nos permite a sairmos, muitas vezes, desse sentimento de culpa. Vamos usar a capacidade do perdão para conosco. Vamos perdoar a nós mesmos pelo flagelo que cometemos aos nossos sentimentos, aos nossos pensamentos e, consequentemente, aos nossos espíritos. Estamos aqui para nos conquistarmos, para nos superarmos. Este é o momento abençoado em que você relembra que você não é daqui. Em que você relembra que a sua essência é luz, é energia e que você é um viajante do universo. Você é capaz de habitar todo o universo. Você busca a sua luz através de todo este universo que o Pai presenteou a todos os seus filhos para a sua evolução, para que você possa superar as suas dores, para que na noite de hoje você seja capaz de saber que você pode retirar esse espinho, não apenas da sua mão, mas do seu coração, da sua mente, dos seus pensamentos. Vamos erguer os nossos braços nesses momentos e vamos nos permitir a receber o melhor. O Pai dá a cada um dos seus filhos a abundância do universo, sem medida, para que a cura chegue até nós. Através dos nossos centros de força, nós podemos equilibrar, alinhar, iluminar, harmonizar os nossos órgãos,
o nosso campo mental, emocional, o nosso corpo etérico, vital, desde o nosso coronário, o nosso frontal, o nosso laríngeo, o nosso cardíaco, o nosso esplênico, o nosso gástrico e o nosso genésico. É o suficiente? Podemos, nesses instantes, abaixar os nossos braços e agradecer imensamente esta grande oportunidade de estarmos aqui juntos, reunidos, em nome do amor, em nome da cura, em nome de todos os nossos irmãos, em nome do nosso planeta Terra e em nome de todo o universo, que nós possamos expandir todo este amor que sentimos na noite de hoje. Que todas as estrelas, que todos os planetas deste universo recebam o nosso amor. Graças a Deus. E é assim que nós queremos encerrar o Evangelho desta noite, aguardando você na próxima quarta-feira. Um grande beijo a todos vocês. Até lá!